Se eu tivesse vindo para os Estados Unidos sabendo o que eu sei agora, eu teria feito muita coisa diferente. Eu vim completamente no improviso e isso me custou bastante coisa. Só que nesse vídeo eu quero poupar você desses erros. Então, hoje é dia 6 de abril, agora são 7h15 da noite, estou aqui no The Capital Factory e hoje é o VEDA número 6. Vai ser um formato um pouquinho diferente, um pouco mais parecido aí com o vídeo de ontem, mas falando um pouco sobre, enfim, como que foi a minha trajetória para chegar até aqui. O ponto principal para mim é que eu fiz tudo muito rápido, né? Desde eu comprar a passagem até eu chegar aqui em Austin, foi tudo menos de 30 dias. Eu comecei a fazer conteúdo no Instagram, se não me engano, faltando 19 dias para eu chegar aqui. Então, assim, eu acho que você deve vir para os Estados Unidos o quanto antes. Se você tem a condição financeira, cara, larga suas coisas, vem pra cá. Se você tem visto, tem tudo alinhado, venha. Mas, ao mesmo tempo, é bom você planejar um pouco. Eu acho que a minha questão não foi nem o tempo necessário, mas que eu deveria ter dado um pouco mais de tempo que eu tive no Brasil nesse um mês para planejar esse soft landing pra cá. E a principal parte desse planejamento é, de fato, a comunicação internacional da minha empresa. Eu achei que isso ia ser um pouco mais fácil, né? Só que a gente decidiu fazer um site novo e um rebranding logo quando eu cheguei aqui. O que foi um erro. A gente deveria ter mantido a comunicação inicial, ter mantido o site onde ele já estava, mas enfim, a gente vai aprendendo com essas coisas. Então a gente decidiu fazer um site novo, trocar de plataforma, fazer um site bilíngue, com uma comunicação completamente nova da que a gente estava usando antes. E, bom, esse site ele vai sair agora, essa semana, e só a home. E faz um mês que eu tô aqui. Então fazer site novo demora, deixa essas coisas para quando você estiver no Brasil. Foca no que você tem simples e otimiza o que você tem, já que isso já vai ajudar bastante. Além de site, é muito importante você trabalhar as suas redes sociais. Eu criei um Instagram em inglês, mas ele tá com pouquíssimos seguidores. Então, se eu tivesse trabalhado ele no Brasil antes, talvez eu já tivesse com uns 500, 400, pouco menos, podia ter começado a postar conteúdo nele já, e não fiz isso, então isso é uma dica valiosa, né? Hoje o meu Instagram brasileiro, né, ele é todo em português, meu Instagram principal, e eu não consigo fazer negócio com ele ainda, né? Os meus amigos, eles me seguem no meu @tolkienbruno, que é o meu pessoal mesmo, mas a minha conta em inglês tá meio jogada ali justamente porque não tem conteúdo, não tem foto, não tem nada, sabe? Então eu recomendo você começar a viver, tipo, documentar a sua vida em inglês também, aí nos últimos 6 meses, antes de você ir pra viagem, que aí você já vai ter uma conta mais movimentadinha, coloca alguns reels, posta umas fotos aí de lifestyle, que isso com certeza ajuda bastante. Outra coisa sobre o site é que você sempre deve usar o domínio .com ou .ai ou, sei lá, alguma coisa, mas não usa o domínio .com.br. Por quê? Isso vai afetar os teus e-mails. Tá? Então, por exemplo, nossos e-mails, eles são @andimedia.com.br. E eu já aconteceu 2 vezes de uma pessoa querer me mandar um invite no e-mail e escrever bruno@andimedia.com. Acabei de vazar meu e-mail, mas tudo bem, espero que ninguém mande nada, se mandar será bloqueado, beleza? Show de bola. Então, coloca só .com, o nosso site novo vai ser andimedia.ai, por exemplo. Então, fica muito melhor, assim. Outra coisa muito importante que você pode fazer é otimizar o seu LinkedIn. Isso eu fiz assim em um dia, nem isso, umas 2, 3 horas, é bem rápido de fazer. Você pode fazer no aeroporto enquanto você está esperando seu voo. É literalmente você traduzir a tua página inteira, fazer um banner novo, todo em inglês, botar um fundo novo na tua foto que combine com aquele banner, fazer uma tagline nova, que é aquele texto que fica embaixo do nome, atualizar, traduzir o nome dos seus cargos, né, em português. Quando você coloca, ele não traduz automático para o inglês, então você tem que fazer isso meio manual. É importante tá fazendo isso. Porque, cara, se você for pensar, se você quiser vender em dólar, você tem que parecer que você sabe vender em dólar, você tem que parecer global. Então, quanto menos fricção você tiver no teu contato, na tua comunicação com o norte-americano, mais fácil isso vai ser para ti. Eu tenho muita facilidade com o inglês, então eu tenho pouca fricção no live, né, no ao vivo, nos eventos, até por causa das roupas também que eu fui comprando. Corta essa parte das roupas. Eu tenho pouca fricção no ao vivo, justamente porque a minha comunicação é boa, eu me porto bem, eu tenho inglês, assim,
Não sei se dá pra dizer que é... Dá pra dizer que é fluente, sim, mas não é de nativo ainda, mas chega muito perto. Mas a minha comunicação online, ela ainda tem muita fricção. E eu poderia ter reduzido ela antes de vir pra cá. Caso você não tenha, né, um inglês bom, vale dar uma olhada em fazer algum curso. Eu tenho vários amigos que são professores de inglês. Caso você tenha interesse em fechar com algum deles, manda uma mensagem na minha DM que eu resolvo aí pra você. Outro ponto importante que você tem que pesquisar é sobre a sua moradia. No meu caso, eu escolhi um Airbnb. Eu fiz uma call com a Property Manager antes de eu vir pra cá, só pra saber como é que ia ser a situação. Então, eu tenho roommates, né? Eu não moro sozinho, eu divido apartamento com o pessoal. É uma galera muito legal, eu não sabia quem era antes de eu vir pra cá, mas pode ser que você não tenha a mesma sorte. Digo mesmo que no meu prédio tem pessoas que não são tão legais, mas graças a Deus não vivem no meu apartamento. Mas é muito importante, se você for pegar um Airbnb, você pedir para fazer uma call com a pessoa, né, que cuida da propriedade, que cuida do seu apartamento, para justamente ela te guiar em como funciona, quantos banheiros tem, quantos quartos, se tem lavanderia, academia. Tipo, eu não perguntei tudo, né? Eu até me surpreendi positivamente, que meu prédio é muito da hora. Tem academia, tem lavanderia, tem um rooftop, a galera fica lá trabalhando ali embaixo, muitas pessoas que moram ali também são empreendedores, então isso ajuda bastante, né? Ajuda eu me sentir em casa e fazer um networking até dentro de casa. Outra coisa importante é que se você está pensando em vir para cá para fazer networking, para fazer negócio, você precisa mapear os eventos que estão na cidade. Eu mapeei muito bem o meu voluntariado do SXSW, do South by Southwest, mas eu não mapeei tão bem os eventos de fato do South by Southwest. E eu deveria ter feito isso. Então tem um aplicativo, né? Caso você venha para Austin no ano que vem e siga uma trajetória parecida com a que eu fiz, baixa o aplicativo do South by e já marca todos os eventos que você quer participar. Eu tive o azar de não poder ter ido em tantos meetups, porque estava no meu turno de voluntário. Se eu tivesse mapeado isso antes de fazer meu turno de voluntário, os eventos exatos que eu queria ir, isso não teria acontecido e talvez eu tivesse fechado mais clientes ainda nesse primeiro mês por ter me exposto um pouco mais. Mas tem um app oficial e tem também o Luma. Aqui nos Estados Unidos o Luma é a principal ferramenta para agendamento de eventos de business, de tecnologia. Então é fundamental você ter uma conta no Luma e aí olhar ali eventos que vão acontecer em Austin, Nova York ou qualquer seja a cidade que você vá se mudar. E também o Eventbrite acaba sendo um pouco usado, não foi tão usado para os eventos do South by, tá? Mas o Luma, assim, muito bom. Mas você pode abrir essas plataformas e olhar outros eventos que rolem, né, na cidade que você quer ir e mapear isso antes de você chegar lá. Porque muitos deles requerem RSVP, né, que é você reservar antes, e é bom você fazer isso com antecedência, porque essas vagas elas expiram e aí você fica meio sem ter o que fazer, né. E detalhe, né, os eventos, os side events, quando tem grandes conferências, eles são onde os negócios de verdade acontecem. Né? Não vai ser na conferência, com stands, esse tipo de coisa. Vai ser num jantar, vai ser numa corrida, vai ser num stand-up, num show de comédia, sei lá, mas nunca é na conferência principal. Então, quando você olha o Luma, você olha o Eventbrite, geralmente esses side events eles estão por ali. E isso é muito bom para você conseguir fechar esses deals. Outra coisa que eu deveria ter feito antes foi ter escolhido um coworking. O The Capital Factory aqui em Austin é uma escolha sensacional. Só para vocês terem uma noção, eu tô aqui numa sala. Olha a vista disso aqui. Aquele prédio maior é o Waterline, é o prédio mais alto de Austin, ele tá em construção e o sol tá se pondo e tá batendo perfeitamente nele. Tá? Aqui tem o prédio da Coruja, que eu não sei o nome, mas todo mundo chama ele de prédio de Coruja. Tem o prédio da Loft, tem o prédio do Indeed, que é esse outro ali atrás, tem o 6G, que é o segundo maior de Austin. E cara, eu moro mais ou menos pra lá, ó, atrás dessa tirinha aqui. Então é muito perto daqui de casa, é um coworking, assim, tem amenities excelentes, tem uma sala secreta ali no canto. Se você não viu essa sala secreta, tem um vídeo aqui no meu canal. Se eu não me engano, é o VEDA número... Não é VEDA não, é só um tour mesmo, aqui pelo coworking. E recomendo demais você assistir, porque é bem bacana esse espaço. Mas eu tô aqui todo dia e isso eu acabo mostrando um pouco dele, meio que inconscientemente. Mas quando eu vim aqui pro coworking, a minha qualidade de vida subiu muito, né? Porque eu sempre ficava indo de café em café e os cafés eles fecham cedo.
Eu gosto de trabalhar até tarde, agora é 7h26, a maioria dos cafés já teria fechado, e isso não é muito bom, né? E eles abrem tarde também. E como eu tenho reuniões no Brasil que às vezes são às 6 da manhã, eu não tenho como fazer essas reuniões do café. Mas o Capital Factory é 24 horas, então aqui eu posso estar onde eu quiser. Então, outra coisa que foi legal, né, foi, enfim, ter uma rotina mais estável. Eu vim aqui no horário X, vou embora no horário Y. Dá pra ficar mais focado, tipo, ninguém aqui vê vídeo no YouTube, ninguém aqui fica no Reels, ninguém aqui fica fazendo besteira, sabe? E deu pra fazer um network muito legal, eu consegui criar um grupo de amigos até que bem rápido, desde que eu assinei aqui a membership do Coworking. Outra coisa que vale mencionar é sobre a conexão com brasileiros. Quando eu vim pra cá, eu tava com um sentimento meio de soberba, de não querer estar conectando com outras pessoas do meu país, justamente para talvez praticar melhor o meu inglês ou algo do tipo. Mas, cara, chegando aqui eu percebi que os brasileiros que estão aqui, em grande parte, são muito legais. Menos a pessoa que xingou Floripa, no South By. Uma mulher que mora, acho que em Nova York, estava visitando aqui Austin e falou que Floripa não presta pra nada. Não gosto dessa pessoa. É a única experiência ruim que eu tive. Mas tem brasileiros bem legais, existem comunidades. Aqui em Austin a maioria é muito mais velha, então tem 40, 50 anos. Fica um pouco mais difícil de eu me comunicar com eles. Mas principalmente na Europa e às vezes até em outras cidades maiores dos Estados Unidos, é mais fácil de encontrar uma comunidade. Claro que eu tenho 21, né? É difícil achar pessoas de 21 anos brasileiras que foram morar fora sozinhas e que não sejam estudantes universitários. Mas é legal ter uma conexão cultural, sabe? Aqui no Coworking eu já conheci 2 brasileiros e tem sido bem legal conversar com eles e, enfim, trocar ideia. Um deles é gaúcho, ele enfim, nasceu em Nova Petrópolis, Nova Petrópolis não. Enfim, nasceu em Nova Petrópolis, que é uma cidade muito perto de Caxias, onde eu nasci, então a gente tem uma criação extremamente parecida, por mais que ele seja bem mais velho, e é legal ter essas conexões. Outra coisa que você tem que fazer se você é empresário é preparar o seu time. Você vai ter menos tempo quando você vier pra cá. Você vai ter que comprar roupas, você vai ter que, enfim, comprar um colchão, comprar um carro, depende, e você vai ter que ir em eventos, você tem que fazer o seu tempo valer para vender de fato. Então você tem que preparar o seu time operacional para isso, avisar eles, galera, tal dia vai ser difícil me acessar, porque tem tal evento, tem o South By, eu vou ser voluntário. Ou ensinar as pessoas alguns processos, como liderar alguns projetos, porque isso faz bastante diferença no andamento da sua empresa. A gente mandou muito bem quando veio pra cá. A gente teve um erro que aconteceu enquanto eu tava no South By e que causou a perda de um projeto, mas foi um aprendizado, não vai acontecer de novo. Mas no geral acho que a gente mandou bem, assim, o pessoal conseguiu captar bastante os processos da empresa e o nosso time amadureceu muito comigo vindo pra cá. A sua empresa ela tem que aprender a andar, assim, não vou dizer 100% sem você, porque é difícil chegar nesse ponto. Eu não cheguei nesse ponto. Mas você tem que poder ficar pelo menos assim uma semana sem mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp e dar tudo certo, sabe? E é o que a gente conseguiu fazer aqui dentro. Outra coisa importante é sobre o clima, né? Especialmente aqui no Texas, tem uma variação de temperatura muito grande por ser uma região meio desértica. Então, os dias são muito quentes e as noites são relativamente frias. Só que, teve um dia que fez 36 graus e no dia seguinte fez 2. E eu não trouxe tanta roupa de frio, pensando que aqui seria mais quente, né? Pela fama que o próprio Texas tem. Mas não foi o caso. Então eu deveria ter me preparado. Chequem aí as temperaturas do lugar que você vai. Pesquisa, pede pro ChatGPT o que você deve levar, que isso ajuda bastante. E também falando sobre roupas, o americano ele julga muito. Tanto pro bem, quanto pro mal. Se você tá mal vestido, ele vai te falar que você tá mal vestido, ou ele vai te olhar meio estranho, não vai querer falar muito com você. Então é fundamental que você tenha roupas boas. Se você não tem assim roupa de marca, Nike, sei lá, não precisa ser nada muito Gucci, Balenciaga, mas roupas confortáveis, assim, né, que sejam boas. Essa camisa não foi cara, é uma camisa da Yukon, mas é do Blink e a galera gosta muito do Blink aqui, eu gosto muito de usar ela, mas enfim, não vem ao caso. Estou dizendo que você não pode usar uma roupa assim, muito velha, muito usada, porque a galera olha estranho. Então, quando eu vim pra cá, eu comprei roupas novas. As principais lojas que eu fui foram a Lululemon e a Alo. Não são roupas baratas, mas eu sinto que elas me ajudaram a ter uma visão, a ser visto melhor pelos americanos daqui.
Já recebi vários elogios usando peças e looks que eu montei. O americano, da mesma maneira que ele julga pro mal, ele julga muito pro bem. Então, recebi vários elogios montando looks. Inclusive, uma das peças que eu uso toda semana aqui é uma calça da Cardigan, que é da marca dos meus amigos lá de Caxias do Sul. E tá fazendo muito sucesso aqui nos Estados Unidos. Espero que eles tragam aí novos drops pra cá no futuro, porque eu quero comprar mais roupas e usar mais roupas. Eu quero que eles cresçam bastante por aqui. Mas o conceito principal é que você tem que blend in, né? Você tem que fazer parte do todo e se vestir da maneira como eles se vestem. Então isso ajuda bastante. Inclusive eu comprei um chapéu de cowboy, que toda vez que eu saio com ele na rua, alguém vem falar comigo, dizer que o chapéu é legal e tal. Isso ajuda bastante, principalmente aqui no Texas. No geral, é importante ser social. Se você é religioso, vale a pena achar uma igreja com gente jovem para você ir. Eu encontrei uma com os meus amigos do coworking, que a gente foi ontem, no domingo de Páscoa. E, cara, vai explorar a cidade, vai nos pontos turísticos, vai andar de scooter por aí, vai sair de noite. Mesmo se você não queira, assim, pegar mulher, vai numa festa para ver como é que é. Conversa com estranhos, conversa com gente na rua. Acho que a exposição é o maior canal para você conseguir se enturmar no ambiente, porque aí você começa a pegar as gírias, você começa a pegar o comportamento, né? Para você ter amigos aqui, cara, você tem que, querendo ou não, estar inteirado na cultura americana. E a cultura americana não é dar tiro pra cima e usar chapéu de cowboy. Tipo, os caras gostam de Instagram Reels, você tem que estar sabendo quais são os memes que estão sendo falados, quais são as notícias, o que está em alta, o que está acontecendo. Então, às vezes você ter a tua rede social, o teu algoritmo otimizado por inglês antes de você vir para cá, pode ajudar bastante a você se comunicar com essa galera. Eu tive muita sorte que a minha internet ela é em inglês desde os meus 12 anos de idade. Então a gente fala a mesma língua, pelo menos eu com o pessoal aí de 20, 21 anos de idade. Hoje foi um vídeo um pouco mais geral, acredito que tenha ajudado bastante quem está querendo vir para os Estados Unidos e, enfim, abrir uma empresa aqui ou só fazer novos amigos, socializar, ou quem sabe arrumar uma parceira de vida, conseguir um green card. Eu penso em fazer um vídeo sobre vendas especificamente, então sobre como que a cabeça do americano funciona diferente da do brasileiro quando vai fechar um contrato, porque é um pouco diferente, tem algumas coisas que a gente estava vacilando e que não funcionam aqui nos Estados Unidos, no caso que a gente estava fazendo no Brasil e que não funcionam aqui nos Estados Unidos, ou que são exigências aqui nos Estados Unidos e não são exigências no Brasil. Então vou fazer um vídeo sobre isso essa semana, acho que vai agregar bastante valor para os empreendedores. E, claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o gostei, tá sendo muito gratificante fazer essa série dos Vedas, e encontro vocês amanhã. Abração!